Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Tudo ótimo? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam, sobretudo, se cuidando. E seja bem-vinda, seja bem-vindo, meu querido aluno, minha querida aluna, a essa aula de filosofia, né? É uma oportunidade que nós temos uma vez por semana de descobrir coisas novas, de conhecer coisas novas. Então, é uma alegria, um prazer, uma satisfação ter vocês aqui nesse momento filosófico. É um momento muito importante. Eu sou o professor Denilson e sejam de fato bem-vindos e bem-vindas a essa aula. Peço para você assistir a videoaula até o final, focar nessa aula que tem muita coisa boa para gente descobrir aí juntos, tá bom? O estudo de filosofia sempre é um momento oportuno para a gente filosofar sobre questões importantes da nossa vida, questões que têm a ver com a nossa vida e questões que vai nos ajudar a adquirir um conhecimento muito bom. E, como eu sempre digo, o conhecimento não é só para nós passar na prova, tirar notas boas, passar num concurso, ou passar no vestibular, no Enem, não é verdade? O conhecimento de filosofia, o conhecimento filosófico, ele serve como sabedoria de vida para nós vivermos bem a nossa vida. Todo mundo quer ter sabedoria de vida, todo mundo deseja e tem sede pelo conhecimento, e a filosofia de fato nos proporciona também isso. Saber viver, saber se relacionar, adquirir a sabedoria faz a gente nos tornarmos pessoas melhores, seres humanos, homens e mulheres que vive bem a sabedoria, portanto, vive bem, se relaciona bem com os outros, tá? E isso é muito importante. Hoje, mais do que nunca, a gente precisa adquirir a sabedoria de vida para a gente se relacionar bem, primeiro conosco mesmo, tá? Depois com as pessoas que a gente vive e convive. Isso é muito importante. A vida não é só viver, tem que saber viver. E para viver é importante adquirir a sabedoria necessária para vivermos, sobretudo, vivermos bem, né? Então você está convidado a refletir, a pensar profundamente, porque filosofar é isso, pensar profundamente nas questões, nos assuntos que são abordados. Daí a gente adquirir o conhecimento, aprender e crescer como ser humano, crescer como pessoa, e o desejo de nos tornarmos cada dia melhores. É isso? Eu sei que tem momentos difíceis, na verdade, a gente passa por momentos difíceis atualmente, mas eu sempre digo para vocês: mantenha a fé e a esperança em Deus, Deus nosso Pai, que é a nossa força maior. Ele sim vai nos dar as condições necessárias para vivermos bem. Isso é muito importante. Por isso eu sempre digo para você, seja pessoalmente, seja em família, procure sempre ter seu momento individual, seu momento de oração, seu momento de conexão com Deus, porque Ele é que nos dá de fato a coragem, dá sobretudo a saúde para prosseguir e viver a nossa vida da melhor forma possível, certo? E coragem para estar assistindo às aulas, fazendo as atividades. A gente sabe que tem momentos difíceis, né? Sobretudo, a gente não tem a possibilidade de estar na escola como a gente deseja, tendo contato com os colegas, os professores. A gente não está tendo a oportunidade de ter o contato com a comunidade escolar fisicamente, tá? Mas peço a você, sobretudo, querido aluno, minha querida aluna, tenha paciência, tenha calma.
Logo, logo, se Deus quiser, a gente vai voltar à nossa vida normal. Mas no momento não é possível e a gente está interagindo através da aula online. Então é importante também você focar, prestar atenção e fazer as suas anotações necessárias e para poder você adquirir de fato, aprender, entender bem o conteúdo que vai ser abordado, certo? Então, atenção a essa aula, foco nos estudos e vamos lá. Vamos ao nosso assunto. Vocês vão conferir aí nosso assunto, olhar de filósofo, sobretudo filósofo Diógenes. Nós vamos continuar a aprofundar sobre a filosofia desse grande pensador que nos é muito importante. Ele nos dá uma orientação ou orientações muito relevante para nós entendermos bem a vida, as situações, os problemas que a gente enfrenta, né? E vamos aprofundar, conhecer melhor a filosofia desse grande pensador. E vocês vão encontrar esse conteúdo aí no livro de vocês, página 14 a página 18, ok? Vamos lá, acompanhe comigo atentamente. Mas vocês sabem que sempre eu faço uma revisão da aula anterior. Depois de uma semana, né? É importante nós revermos o que já foi estudado. E tem umas ideias muito importantes que a gente precisa assimilar bem, precisa compreender muito bem. Então vamos revisar de forma muito rápida algumas ideias da aula anterior. Nosso tema foi bem ou mal. Todos os dias passamos por situações diversas, com variadas condições climáticas, interagimos com diferentes pessoas. Além disso, diretamente entramos em contato com situações que também são vivenciadas por outras pessoas, desastres naturais, crise econômicas, etc. Então, de fato, no nosso dia a dia, a gente lida com diversas situações, com diversas realidades, com diversos acontecimentos, tá? E diante de tudo isso, a gente vai avaliar e vai atribuir um valor. Você vai dizer, nossa, isso foi muito bom, isso foi muito legal. Ou então você vai dizer, nossa, que coisa chata, que coisa ruim, que maldade, né? Então, diante das situações que acontecem conosco mesmo até, e diante das situações que acontecem com outras pessoas, acontece no mundo afora, são tantas situações que acontecem, né? Desastres naturais e situações mesmo que o próprio ser humano faz e que faz a gente pensar, refletir, às vezes até dizer se foi bom ou se foi ruim, tá? Então, isso de fato é uma realidade que a gente constata no nosso dia a dia. Para cada uma dessas situações, podemos emitir um julgamento, pelo que eu falava, né? Você vai avaliar, você vai dizer se realmente foi bom ou foi ruim. Então, todo mundo faz um julgamento disso, até de forma muito instintiva, de forma muito fácil e ligeira, a gente começa a ver a situação e começa logo a fazer um julgamento de tudo que acontece, tá? Isto é bom ou mal? Isso faz bem ou mal? Então, de tudo isso que a gente julga, que a gente interpreta, você pode se perguntar: isso é bom ou isso é mal? Isso é bem ou isso não é bem? Então, você está sempre questionando, sempre indagando as situações. Esses julgamentos permanecem sempre iguais. A forma como você julga, a forma como as pessoas julgam, emitem seu juízo de valor, como as pessoas interpretam todas essas coisas, elas são, todos têm o mesmo pensamento, o mesmo julgamento? Claro que não, né? Cada um vai olhar
a partir de uma perspectiva, a partir de uma visão que cada pessoa, cada indivíduo, cada ser humano tem, certo? E, portanto, as pessoas não veem, não pensam, não julgam da mesma forma. Será que todas as pessoas julgam um fato da mesma forma? Também não, né? Cada um vai dizer, está acontecendo desastre na natureza porque o homem não está sabendo cuidar da natureza, e a natureza responde de forma muito agressiva. Muita gente tem esse pensamento e às vezes de fato é verdade. E outras pessoas dizem, isso é porque sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Então cada um tem a sua interpretação, cada um emite um julgamento, certo? E vamos revisando, essas ideias são importantes, e a gente vai citar um exemplo a gente citou, né? A gente está só enfatizando novamente algumas ideias. A gente vai dar um exemplo aqui que de primeira vista, de um olhar assim, de um olhar muito rápido, a gente vai dizer, nossa, quanta destruição, quanta maldade, né? Isso é muito ruim. Só que depois a gente vai analisar e a gente vai dizer que de certa forma foi bom. Parece contraditório, né? Como que uma coisa que é ruim é ao mesmo tempo ou pode se tornar uma coisa boa? Na filosofia a gente discute isso profundamente. E isso é próprio da filosofia, que faz a gente pensar, que faz a gente imaginar, que faz a gente pensar profundamente, tá? E aí nós temos o exemplo dos vulcões, né? Os vulcões são elementos naturais importantes para a sobrevivência e o conforto dos seres humanos. Sobrevivência e conforto dos seres humanos, né? Parece estranho isso, mas de fato é verdade. Afinal, por um lado, a atividade vulcânica espalha perigo, morte e destruição, mas, por outro lado, fertiliza o solo para plantações, gera recursos naturais, como pedra e metais, considerados úteis e preciosos, além de formar belas paisagens, como é o caso de algumas ilhas muito apreciadas pelos turistas. Então, um exemplo muito importante, que faz a gente entender muito bem o assunto. Você mesmo, aluno, eu tenho certeza que você já passou por uma situação que no momento, logo de início, você encarou como uma coisa muito ruim, mas depois se tornou uma coisa boa. Muitos alunos dizem, professor, olha, não fui bem na prova, meu pai me chamou muita atenção e aconteceu coisas não muito legais. Só que a partir desse dia eu comecei a estudar mais, comecei a prestar mais atenção nas aulas, comecei a me dedicar mais, e agora meu pai me diz que eu estou de parabéns, e de fato estou mesmo, porque eu estou conseguindo obter boas notas. Então, note o seguinte, uma situação que logo de início foi um pouco ruim, não foi muito legal, mas depois tornou-se uma situação boa. Então, veja que na filosofia a gente precisa muito bem pensar as situações com cuidado, analisar, refletir para podermos a gente emitir um julgamento, um juízo de valor, não é verdade? Então, primeiro passo nas aulas de filosofia, no conteúdo de filosofia, numa reflexão filosófica, é você refletir, pensar, analisar e investigar para poder depois falar, expressar alguma coisa, certo? Muito bem, vamos continuando. Tá? E depois nós vemos o olhar de filósofos. Alguns indivíduos entendem o bem sendo a realização dos seus próprios desejos, tá? Esse não foi o caso de Diógenes, filósofo grego que viveu no século 3 a.C., acreditando que a inquietação causada pelos desejos era o mal. A inquietação causada pelo desejo era o mal. Ele procurou viver de maneira simples e natural. Então veja a percepção de Diógenes, né? Na visão dele, as coisas, os bens materiais e sobretudo os desejos
trazia inquietações para a pessoa e, portanto, a pessoa não poderia viver feliz, tá? Então ele optou por viver uma vida simples, uma vida natural, sem muitas preocupações, sem dar muita atenção aos desejos, ok? Diógenes era tão despojado que ficou famoso por viver nas ruas de Atenas, tendo por morada um barril, tá? Então veja o extremo a que Diógenes foi, né? Tão despojado, tão sem preocupações, digamos assim, em conquistar as coisas, em realizar os seus desejos, porque na visão dele, todas essas coisas trazem muitas preocupações, inquietações sobre tudo e, portanto, a pessoa não conseguiria viver uma vida tranquila, uma vida feliz. Isso na visão de Diógenes, tá bom? E a gente vai continuar agora nessa aula com esse filósofo aí que de certa forma nos dá umas ideias muito importantes. Faz a gente pensar o seguinte: como a gente vive num mundo materialista, capitalista, que parece para muitas pessoas, a pessoa só vai conseguir ser feliz, só vai conseguir se realizar se tiver realizado todos os seus desejos, sobretudo tiver conseguido muitos bens materiais. Então, Diógenes vem na contramão, vem fazer a gente pensar talvez diferente, tá? Que é possível a gente ser feliz, viver tranquilo, sem ter muitos bens materiais e sem dar muita atenção aos nossos desejos. Devo dizer que o seguinte, que às vezes tem muitos desejos nossos, uma raiva, alguns sentimentos que a gente precisa controlar, senão se ele consegue, se a gente viver de acordo com esses desejos, vai nos trazer um grande mal, certo? Então vamos continuar aí com a aula, aí na página 16 e 18, certo? Falando desses textos, falando da filosofia de Diógenes, e depois a gente vai entrar em outro texto, em outro conteúdo e atividades também, certo? Espero que vocês estejam de fato acompanhando direitinho aí. A palavra mal é geralmente associada a um tipo de sofrimento. Conscientes disso, alguns filósofos gregos da antiguidade buscaram a sabedoria, seguindo o caminho de reflexão, envolvendo o autocontrole no sentir e no agir. Olha como isso é bonito, é interessante, pessoal. Sabendo que o mal, ele pode dizer que faz parte da vida, né? As coisas acontecem, as coisas ruins sempre estão acontecendo, vão acontecer. E olha que ele diz, aliás, o sofrimento, né, causado pela maldade, por tantas coisas ruins que acontecem. Então, consciente disso, o que o filósofo nos ensina? Buscar sabedoria, seguindo um caminho de reflexão, sobretudo tendo autocontrole no sentir e no agir. Olha como isso é extremamente importante, você ser uma pessoa equilibrada, tá? Tem pessoas, infelizmente, que explodem, você viu? Conheceu pessoas assim? Qualquer coisa que não está de acordo com a vontade dela, que não está de acordo com o desejo dela, explode facilmente, certo? E nós, todo mundo, ninguém está isento disso, a gente precisa exercer o autocontrole, o equilíbrio, tanto no pensar e, sobretudo, no agir, no fazer acontecer. Isso é de extrema importância, tá? Caso contrário, a gente vai prejudicar os outros e nos prejudicar também, certo? Então, olha aí, Diógenes, filósofo lá da Grécia Antiga, nos orientando sobre o nosso modo de viver, nosso modo de ser, buscar, sobretudo, a sabedoria que é uma das virtudes
mais importante que os filósofos, sobretudo os filósofos antigos, os filósofos mais importantes, digamos assim, eles sempre tiveram as suas reflexões voltadas para as virtudes. Viver a virtude, viver a sabedoria, viver o controle, viver o autocontrole, viver a justiça, a coragem, todas essas virtudes, na visão deles, faz as pessoas serem felizes, tá? Então, aí uma grande reflexão, uma grande lição para a nossa vida, né? Para nós adquirirmos a sabedoria que é tão preciosa e tão necessária para a nossa vida, certo? Então, vamos prestar atenção, nos conscientizar de que o autocontrole nas nossas ações, no nosso pensar, é muito importante porque nos direciona para um caminho certo, um caminho de sabedoria, ok? Vamos continuar. Tais filósofos acreditaram que a maior característica do sábio era a ataraxia, isto é, capacidade de se manter tranquilo, sereno em qualquer circunstância. Olha aí outra grande lição que Diógenes vai nos ensinar, tá? Ataraxia. Você, querido aluno, você, querida aluna, você que está nos vendo, nos assistindo, nos acompanhando, muita atenção para esse termo, para essa palavra, ataraxia. O que é isso mesmo, professor? É a capacidade de se manter tranquilo, sereno em qualquer circunstância, tá? E digo mais, sobretudo naquela circunstância de nas circunstâncias difíceis da vida, né? Momento de raiva, momento que você está passando por uma situação de doença, talvez, preocupação, tantos problemas que a vida às vezes nos traz, né? Então, manter-se tranquilo. E olha que é um desafio, né? Você acho que tem consciência disso, que é um desafio muito grande, porém é possível, certo? A conquista da ataraxia evitaria que o sábio se deixasse abalar por prazeres, tá? Alegria, dores e sofrimento. Então, não se abalar por nada, tá? É uma orientação, uma reflexão. Você pode dizer, mas isso é muito difícil. Verdade, de fato é muito difícil, porém não é impossível. Basta a gente tentar praticar no nosso dia a dia que a gente vai conseguir, certo? E devo dizer o seguinte para vocês: a conquista das virtudes, a conquista da sabedoria, você vai adquirindo com a vivência, com a prática. Quanto mais você pratica, por exemplo, quanto mais você pratica a justiça, mais justo você vai ser. Quanto mais você pratica a coragem, mais corajoso você vai ser. Tá? É dessa forma que a gente vai conseguir viver as virtudes, a ataraxia, certo? Aí tem dois filósofos aí que vão na contramão com suas ideias, vão pensar diferente. Zenão diz: a felicidade é um fluxo de vida bom. Sêneca diz: a virtude é suficiente para a felicidade. Olha o que diz aí. Então, felicidade é você viver uma vida de luxo, na visão de Zenão. E outro vai na contramão. Não, felicidade é você viver as virtudes. Se você é uma pessoa virtuosa, na visão de Sêneca, você pode se considerar uma pessoa feliz, né? E aí, o que você acha? Com qual ideia você fica? Com qual frase você fica? Pensa aí e reflete, certo? E vamos continuar. Hora de filosofar, página 15. Algo que você considera mal ou triste pode acontecer para o seu bem? Aquilo que a gente já pensava antes, né? Então, pense profundamente aí, vá guardando suas reflexões, os seus argumentos, que em algum momento você vai precisar expressar, tá bom? Outro questionamento muito importante. É possível que ninguém goste de algo que é bom? E aí? Algo que é bom, é possível que ninguém goste? E aí, pessoal, o que vocês
me dizem, certo? Eu posso dizer o seguinte para você: estudar é bom? Se nós pensarmos que estudar é bom porque a gente adquire conhecimento, adquire a sabedoria, mas você há de concordar comigo que tem muita gente que não gosta de estudar, né? Então, é só uma ideia para você começar a pensar nessa questão, nessa indagação que faz a gente refletir profundamente, ok? Vamos avançando. O bem e o mal são entendidos por todos igualmente? E aí, o bem e o mal? Claro que não, né? Aí você vai dizer uma resposta não, mas você tem que pensar mais e argumentar mais sobre essas questões, tá? Responda as questões 2 e 3, tá bom? Aí da página 15, tá, pessoal? Lembrando que aqui eu só estou orientando vocês, explicando, depois vocês vão fazer as atividades, certo? Conexões, a dificuldade e a felicidade, página 16. Você vai encontrar aí uma fábula, né? Uma história muito, muito interessante, bacana de ler. Vocês vão ler e diz o seguinte: a fábula a seguir refere-se à relação entre a busca da felicidade e o enfrentamento de dificuldades, certo? Então, você vai ler com atenção, refletindo, analisando, pensando profundamente, tá? Leia com atenção e reflita sobre seu significado. Então, você vai ler essa fábula aí, refletindo e fazendo sua interpretação. E na sequência você vai responder as questões 1 a 3 aí da página 16, certo? Certo, querido aluno? Espero que você esteja de fato compreendendo bem essa aula. E aí tem também outra atividade da página 17, tá? Muito bom esse texto aí, diz o seguinte: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas rotinas tão fadigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E aí, querida, o que você me diz desse poema, desse texto? O que isso quer dizer para a nossa vida? Qual é a sua interpretação, tá? A gente às vezes não é feliz, não está contente por tanto sofrimento na nossa vida, né? Tantas preocupações. A pedra significa o quê? Certo? O caminho significa o quê? Tá? Então, pensa aí profundamente, reflita e você vai responder a letra A e B. Será que as pedras significam os obstáculos na nossa caminhada, as dificuldades que a gente precisa enfrentar? Com certeza sim, né? E o caminho, tá? E o caminho, será que representa a nossa vida? Nós estamos numa caminhada, nunca para, né? As coisas estão sempre acontecendo e a gente precisa acompanhar e a nossa vida, ela tem cheio de obstáculos, cheio de pedras às vezes, né? Que a gente precisa usar sabedoria para enfrentar com coragem, com entusiasmo, certo? Então, leia aí quantas vezes for preciso esse poema muito, muito importante e depois responda a atividade logo em seguida, ok? Reflita e responda as questões da página 18. Aí tem outro poemazinho interessante, né? O textozinho que faz até letra de uma música, é preciso saber viver. Lembrando que esse bimestre nós estamos refletindo, nosso tema geral, nosso tema central é saber viver. Então, nosso assunto, as nossas aulas, tudo toda focada nessa perspectiva de procurar, de entender o que é de fato saber viver. E aí tem um poema, letra de uma música, na verdade, que nos dá mais condições, mais inspiração para a gente refletir, certo? E diz o seguinte: é preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar, tá? E a música continua e lá embaixo diz o seguinte:
Se o bem e o mal existem, você pode escolher. Então, você pode escolher fazer o bem, você pode escolher optar pelo bem, você pode escolher pensar positivo, pensar para cima, como se diz, tá? Saber que você é capaz, que o mundo pode melhorar, que as pessoas são boas, que as pessoas te amam você, que você é muito importante, você é querido por todos, tá? Que os seus pais, seus familiares amam muito você. Pensar dessa forma, tá? Pensar para nos dar autoestima e dizer que de fato nós somos capazes, que a gente vai vencer toda dificuldade e você, sobretudo você, descobrir o seu grande talento, seu grande dom e entender de forma muito consciente e tranquila que as pedras, o sofrimento, as dificuldades, o mal existe, mas a gente se afasta, a gente faz de tudo para não ter isso na nossa vida. E quando porventura tiver, a gente enfrenta com sabedoria, com determinação, com coragem, com fé em Deus. Ok? E agora você vai responder aí as atividades, tá bom? Você vai responder agora, assim que terminar essa aula. As atividades da página 15 a 18, tá bom? Faça com tranquilidade, sempre procurando argumentar o máximo possível, tá bom? Preenchendo todas as linhas aí das atividades e dessa forma acredito que você vai crescer e avançar bastante e adquirir a sabedoria tão necessária e tão preciosa que todos precisam adquirir e que todos merecem de fato adquirir para viver bem, tá bom? E para casa você vai responder as atividades que já daqui a pouco já irei enviar para vocês, atividade em PDF, certo? Um grande abraço, meu querido aluno, e até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus.